Pare de usar soro fisiológico no seu paciente, senão você vai matá-lo. Isso mesmo que você acabou de ouvir. O soro fisiológico, ele não é tão fisiológico assim, ele causa danos no seu paciente. Alguns danos até irreparáveis. Quer saber por que você não deve mais utilizar o soro fisiológico? Quer entender por que ele não é tão fisiológico assim? E Ivo, na ausência do soro fisiológico, eu vou utilizar o quê? Vamos descobrir na aula de hoje. Eu sou o professor Ivo Salles e eu te convido a ficar até o final desse vídeo. E eu vou te ensinar os detalhes que ninguém nunca te contou sobre o soro fisiológico. Então, deixa o like, inscreva-se no canal e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Então, o soro fisiológico, de fisiológico mesmo, ele só tem o nome. Ele é muito utilizado, ele é o cristalóide mais utilizado para diluir medicamento, para correr no volume, no paciente grave, no paciente que não é grave. Ele é usado mundialmente por todo mundo corre soro no paciente, bota soro no paciente, o soro parou, o acompanhante vai falar, doutor, o soro parou, e coloca outro soro no paciente, e corre soro, e vai soro, e vai soro, mas ninguém sabe que o soro fisiológico, que não é fisiológico, causa lesão renal, causa acidose, causa hipercloremia e tudo isso gera alterações metabólicas no paciente. Você sabia disso? Alguém já te contou isso? Eu tenho certeza que não, mas eu vou te contar. Vem cá, deixa eu te explicar. O soro fisiológico, ele tem uma concentração de cloreto de 154 milimol. E a concentração de cloreto no seu sangue, no plasma sanguíneo, é de 94 a 111 milimol por litro. O que é que isso significa? Significa que você vai administrar um volume nesse paciente com uma concentração maior de cloro do que o seu organismo. E sabe o que é que isso desencadeia? Desencadeia uma série de reações, alterações no seu organismo. Um deles é uma acidose metabólica hiperclorêmica. Você vai promover em um paciente uma acidose por causa de um soro. Aí imagine um paciente que já tem um distúrbio ácido básico, que ele já tem uma acidose e você corre soro nele, você vai piorar a situação dele. Então você vai terminar aí de matar o seu paciente. Parabéns, enfermeiro, para você que pensa que soro não é nada, você acabou de complicar a situação do seu paciente. Além disso, o soro fisiológico ele desenvolve lesões renais por diminuir a perfusão e diminuir a taxa de filtração glomerular. Tudo isso, Ivo, por causa de um soro fisiológico? Sim, por causa de soro fisiológico. Mas aí, Ivo, o que é que eu devo utilizar? Preferencialmente, é melhor utilizar cristalóides polarizantes, como por exemplo o ringilactato ou então o plasma light. O mais conhecido é o ringilactato. O ringilactato ele tem uma concentração de cloreto mais próxima do nosso sangue. Ele é mais fisiológico, o ringilactato é mais fisiológico do que o próprio soro fisiológico. Ivo, qual a concentração de cloreto? Eu vou ler aqui para vocês. A concentração de cloreto é de 108. O que é que eu falei para você da concentração sanguínea? É de 94 a 111. 108 está dentro desses parâmetros, ou seja, na concentração de cloreto, ele é fisiológico. Então, o soro ringilactato, ele não vai desencadear as alterações que o soro fisiológico desencadeia. Mas, Ivo, num paciente estável, isso é muito importante assim? Bem, segundo os estudos, e todos esses estudos estão aqui na descrição do vídeo, segundo os estudos, o que é que eles avaliaram? Para o paciente sadio, o soro fisiológico não vai fazer tanto mal assim para o paciente. Não é tão maléfico assim, mesmo ele não sendo tão fisiológico desse jeito. Agora, quando a gente já tem um paciente grave, um paciente que ele já tem lesão renal, ele já tem uma acidose metabólica ou uma acidose respiratória ou qualquer distúrbio ácido básico, e a gente inventa de administrar mais volume nele com soro fisiológico, preparar todos os medicamentos com soro fisiológico, correr volume com soro fisiológico, isso vai
piorar a situação dele. Porque pelo organismo já estar degringolando, o organismo já tem as alterações da patologia dele e o soro fisiológico também provoca as mesmas alterações e vai potencializar. Por isso, é interessante que quando a gente for realizar volume no paciente grave, que seja com ringe lactato e não com soro fisiológico. E um detalhe, as novas diretrizes, no último guideline de sepsis que saiu em 2021, ele fala que é preciso correr volume no paciente 30 ml por quilo e que ele dê preferência para soluções polarizantes, para os cristalóides polarizantes, como por exemplo o ringe lactato. Então, a própria diretriz, o guideline, o último guideline da sepsis, ele dá preferência para o uso de soro ringe lactato, o soro ringe lactato para a sepsis. Então, vai correr volume no seu paciente séptico, opte por um ringe lactato. E deixa eu te falar, a diferença financeira de um soro fisiológico e um soro ringe lactato nem é tão drástica assim. Os dois possuem quase os mesmos custos. Então, não tem essa desculpinha, o soro ringe lactato é mais caro do que o soro fisiológico. Não, nem dá para inventar isso, porque os dois têm um custo muito parecido, então eles são bem acessíveis. E teve um outro estudo que avaliou a utilização de um soro fisiológico e a utilização do soro ringe lactato em pacientes sadios. Sabe o que aconteceu? Não diminuiu o tempo de permanência hospitalar. Aqueles pacientes que utilizaram o soro ringe lactato, foram um estudo realizado com 13 mil pacientes, na qual metade foi com soro fisiológico, metade com ringe lactato. O que aconteceu com essa população? Não reduziu o tempo de internação hospitalar, mas reduziu as complicações. Aqueles pacientes que fizeram uso de soro fisiológico tiveram mais complicações, mais alterações metabólicas do que aquele que fizeram uso do ringe lactato. Tá? Então, no fim, não houve um tempo de redução da internação hospitalar, mas melhorou a condição clínica do paciente. Na verdade, não piorou a condição clínica do paciente. Tá certo? Mas aí, eu vou parar de usar o soro fisiológico? Não. Você vai continuar usando o soro fisiológico. Os pacientes mais estáveis, mais sadios, que não estão instáveis, não são pacientes críticos, não tem nenhum problema você utilizar o soro fisiológico. Agora saiba, você não pode entupir ele de soro fisiológico. Soro fisiológico direto, porque senão até o paciente mais saudável vai ter complicações e acabar degringolando com o uso do soro fisiológico, tá? E os pacientes mais graves, esse sim, deve ter uma diminuição da aplicação de soro fisiológico e dar preferência para o soro ringe lactato, exatamente pelas complicações que o soro fisiológico traz no nosso organismo, tá certo? Sabia disso? Alguém já parou para te contar detalhadamente por que não é para usar o soro fisiológico em paciente grave? Mas Ivo, se só tiver soro fisiológico, um é melhor que zero. Qualquer coisa é melhor que nada. Então, se só tem soro fisiológico, você não vai deixar de administrar volume porque só tem soro fisiológico. Faça volume e as complicações a gente trata depois, tá certo? Mas que dê preferência para o ringe lactato nos pacientes mais graves e nos pacientes estáveis não faz tanta diferença assim. Tá certo, galera? Sabia disso? Comenta aqui embaixo o que é que tu achou disso, como é que tu faz na tua prática clínica e se tu sabia ou não dessa informação. Já te falaram que o soro fisiológico não é fisiológico? Exatamente. Então, galera, esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir pra você, deixar o dedo no like pra eu entender que vocês gostaram desse vídeo, que vocês não sabiam disso e que eu posso trazer mais curiosidades de coisas de alguns saberes que a gente acha que é correto, que na realidade não é tão correto assim. Então, clica no like e inscreva-se no canal para você fazer parte da família Descomplica Enfermagem. Foi um prazer ter vocês em mais uma aula e eu quero te convidar a assistir esses outros 2 vídeos aqui, Clica aqui e assiste esses outros 2 vídeos muito bacanas. Então clica lá e assiste esses 2 vídeos, tá certo? Até a próxima aula, galera. Valeu!